Que prêmio é esse que você ganhou? Então, aí eu fiz um curta também, que ele participou de festivais muito importantes no Brasil, né? E um deles é o Festival de Curtas do Rio de Janeiro, né? O Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro é um dos festivais mais importantes, assim, do Brasil. Felizmente, a gente Olha, ganhou que legal. O melhor filme. Que legal. Onde a gente encontra o seu filme? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você sabe a diferença entre um curta-metragem e um longa-metragem? Eu tô falando de cinema. Quem que vai falar de cinema comigo hoje? O André Okuma. Falei certo o seu nome, André? Sim, exatamente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. André, conta pra gente. Quem é o André Okuma? O que você faz? Então, eu sou cineasta, né? Trabalho com cinema já há muitos anos. E aí eu tenho, sei lá, 3 linhas de atuação, assim, dentro do cinema, né? Eu produzo filmes, eu dou aula de cinema e eu estudo cinema dentro da academia, né? Tô fazendo um doutorado agora em História da Arte, terminando. E aí eu estudo também dentro da História da Arte o cinema brasileiro. Você tem quantos anos? 98? Não. Ué, já fiz tudo isso? Não, tô fazendo ainda, né? Tô fazendo. Não, o André é muito experiente nisso, né, André? E você já trabalhou tanto com curta-metragem quanto longa. Conta pra gente, como que surgiu isso na sua vida? Então, é engraçado, assim, foi quase que o acaso, assim, porque eu sou de Santo André, no ABC Paulista, né? E o ABC Paulista então, você perguntou a minha idade, eu tenho 43, né? Não tenho 98, eu tenho 43, que é bastante também. Mas eu nasci nos anos 80 e minha adolescência foi nos anos 90, né? Os anos 90 no ABC era uma época, assim, que não tinha internet, era outro tempo. E aí, quando a gente saía da escola, a nossa perspectiva é trabalhar numa fábrica, né? Fazer Senai e estudar no Senai e trabalhar em alguma fábrica ali metalúrgica do ABC, né? E era isso que eu tinha na minha cabeça, né? Meu pai era metalúrgico, para mim eu seria também, assim. Sim. Só que em algum momento ali nos anos 90, todas as fábricas fecharam, o ABC foi se transformando numa outra coisa, né? E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer da vida, assim, né? Porque uma coisa que a gente sabia era isso, assim, que não tinha mais onde trabalhar, porque todas essas indústrias, elas foram fechando e foram se mudando, bom, o mundo estava mudando ali naquele momento, né? Tava surgindo os shopping centers, a economia estava saindo da indústria para ir para os serviços e tal. Então, eu estava nesse lugar, assim, de que esse futuro que eu imaginava não ia existir mais. E eu não sabia muito o que fazer. Aí eu também trabalhava de office boy, né, na época, que existia essa profissão, nem existe mais, né. Mas eu era um adolescente que eu era office boy, tinha terminado o ensino médio, não tinha dinheiro para fazer faculdade, não sabia muito o que fazer, e aí eu trabalhava muito perto, assim, né, de um teatro que tem em Santo André, que é o Teatro Conchita de Moraes, e lá tinha um curso de cenografia e figurino para teatro. E aí eu não tinha muito o que fazer, assim, eu falei, vou fazer esse curso, assim, só para passar o tempo, né? Porque eu gostava de arte, alguma coisa assim, eu não entendia muito, mas eu achava legal. E aí eu fui fazer esse curso, aí eu pirei, né? Aí desse curso, assim, eu conheci um pessoal que estava fazendo cinema. E aí eles iam fazer um filme, um curta, e aí eles precisavam de alguém que ajudasse na cenografia do filme. Aí eu fui e ajudei, né? Trabalhei ali voluntário e tal, e adorei, assim. E aí esses rapazes, assim, que me chamaram, eles eram estudantes de cinema, eles falaram assim, tem uma escola de cinema aqui em Santo André, por que você também não estuda lá, se você gostou? Daí eu entrei nessa turma, né, de cinema. Eles eram da primeira turma da Escola Livre de Cinema de Santo André, né. Eu estudava, inclusive a escola de teatro que eu estudava era a Escola Livre de Teatro de Santo André. Sim. E aí eles tinham uma irmã que era a Escola Livre de Cinema. Aí eles eram da primeira turma da Escola Livre de Cinema.
Aí depois eu entrei na segunda turma da Escola de Cinema, né? E aí é legal contar essa história porque hoje eu sou o coordenador pedagógico dessa escola. Daquela escola que você, da época, era anos 90? 2001 foi. Ah, 2001. Foi 2000, 2001, né? E aí eu comecei a estudar em 2001. Você vê que eu vou pegar um gancho no que você tá falando, porque eu acho tão legal isso que aconteceu com você, porque assim, você contou sua história e deu pra entender exatamente aqui que você não tinha ninguém na família e ninguém próximo de você que te incentivou a trabalhar com cinema, nem a trabalhar com teatro, nem a trabalhar com nada relacionado à arte. Você ia seguir um caminho totalmente diferente. Mas, de repente, você aproveitou uma oportunidade que te apareceu, que foi esse pequeno curso que você fez ali. Foi do que mesmo que você falou? Cenografia e figurino. De cenografia e figurino, que, né, é uma coisa bem simples dentro de toda a sua área, não é? Ou falei besteira? É simples, eu lembro, né? assim, que os cursos eram teatro, tá. né, atuação, né, para ser ator, ou trabalhar com cenografia e figurino, assim, né? Era isso que tinha mais ali. Ou história do teatro, assim, ou dramaturgia, que era escrever peças de teatro. Aí eu olhei, assim, dos cursos, falei, não, eu era muito tímido, né, não queria fazer para ser ator. Sim. Também não queria, dramaturgia também achava muito difícil, achava... Mas gostou do cinema, né? E aí eu fui, mas aí eu fui pra cenografia e figurino quase que sem saber o que era isso, né? E aí, assim, adorei, assim. E lá dentro você aproveitou as outras oportunidades que foram aparecendo. Então isso para os jovens é muito legal, né? Às vezes você fala assim, mas eu tô fazendo um curso de pequena extensão, né? Curto, pequeno, mas aquele curso pode ser o começo de tudo, né? Sim. Aquela coisa pode ser o começo ali. Aproveita a oportunidade, né? A oportunidade que a vida te dá. Não é isso? Exatamente. Então explica pra mim aqui o que é um curta-metragem, na verdade. Que a maior parte das pessoas, André, eu falo por mim, né, que não entendo, né, falei pra você que não entendo nada de cinema, né, o que a gente entende o que é ir até o cinema, ir até o shopping e assistir um filme, né, mas aqueles filmes que estão ali sendo ofertados pra gente são um longa-metragem. Qual a diferença aí? O que é um curta-metragem? Então, curta, ele basicamente é isso, assim, o longa-metragem é um filme de longa duração. Sim. Né, e aí, rapidamente, só pra gente entender também, porque chama metragem, né? Sim, fala aí. Porque antigamente, né, hoje é tudo digital, né? Hoje, assim, você tem o seu próprio celular, você vai gravar e grava no cartão de memória as coisas. E aí você descarrega no computador, ou você edita tudo, põe na internet e tal. Antigamente, né, quando não existia internet, não existia o digital, a gente gravava em filmes, né? Tanto é, assim, que é o mesmo filme que a gente usava em câmeras fotográficas. Não sei se você vai lembrar, né, mas você tinha uma câmera fotográfica de filme. Aí você tinha lá um filme de 24 poses, de 36 poses, de 12 poses que você colocava lá, tirava lá as 24 fotos e mandava revelar, né? O cinema era a mesma coisa, você tinha uma lata de filme. Sim. E aí essa lata de filme, no cinema inclusive, o padrão era 24 fotos por segundo. Então uma câmera de cinema, na verdade era uma câmera que fotografava muito rápido, 24 fotos por segundo, e depois quando você ia projetar, ela ficava rolando rápido, e aí você tinha um movimento animado, né, como se fosse uma captação real. Então, um filme então imagina, 24 quadros por segundo, então é mais ou menos desse tamanho assim, mais ou menos assim, um filme de 1 segundo, imagina 1h30, né? Nossa. É uma lata, às vezes duas latas. Aí que vinha os metros de filme que você tinha ali, de rolo. Como fala, longa-metragem. Rolo de música, né? Também eram uns rolos na época. Exatamente, é isso, que é um magnético e tal. Então, no caso era o filme, então aí um filme se media pelo tamanho dele. Tá. E aí, por isso, longa-metragem, porque era muitos metros de filme para poder ser um filme, né? Imagina, 90 minutos, 2 horas de filme, quanto de filme que não vai, né? Eram latas, né? Sim. 1, 2, 3 latas, dependendo. Trabalho que isso dava. E um curta-metragem, então, é curta porque é menos metros, né? Tá. Então, era uma lata só, uma latinha, assim, de filme. Por isso que tinha uma curta-metragem. Hoje, né, ainda se mantém esse nome, mas só para também especificar
Tecnicamente, um curta-metragem é um filme de até 25 minutos. Tá, hoje então passou de metragem para tempo, na verdade. Ficou o nome, mas hoje é tempo. É isso, Tá. exatamente. Então, peraí, um curta-metragem até 25 minutos. Isso. Isso é o que está designado ali por uma convenção e tal. Tá. Mas, em geral, os filmes, eles têm... em geral, né? Não dá pra especificar, porque cada filme é um filme. Tá. Mas é entre 15 e 20 minutos hoje um curta-metragem. Inclusive é um padrão que se aceita em festivais de cinema, né? Então, existem filmes curta-metragem de 25 minutos, mas a maioria deles vai até 20 minutos, né? Porque é um padrão que se aceita mais em festivais de cinema, né? Aí até 20 minutos porque, imagina assim, você tem uma sessão de 1h30, que aí você vai no festival, aí é um festival de curta-metragens. Então, quando você vai assistir um programa de festival de curta-metragens, eles colocam vários curta-metragens um atrás do outro para você assistir. Geralmente dá 1 hora e pouco de duração. Então, se você coloca vários filmes de 25 minutos, você põe menos filmes. Se você põe filmes de 15 minutos, você põe mais filmes, né? Então, geralmente privilegia filmes com mais menores, né, de duração, para poder ter mais uma variedade de filmes, né? Então, geralmente, filmes de até 20 minutos são mais aceitos do que de 25 minutos. Então, assim, resumindo a pergunta, né? Tá. Geralmente, um curta-metragem tem mais ou menos 20 minutos. Tem um mínimo? Tem pra um ser mínimo, considerado um curta? 1 minuto. Um minuto? Inclusive, tem um festival super famoso em São Paulo, que é o Festival do Minuto, que é só curtas de 1 minuto. Nossa, que bacana. E aí inclusive tem o Festival do Minuto, eles têm um site, né, na internet, deve ser festivaldominuto.com.br, não sei, mas Festival do Minuto no Google, o site que aparecer, e aí lá você consegue assistir vários vídeos de 1 minuto. Tá tudo lá, então, pra você assistir vários filmes de 1 minuto. Isso. Como se fosse um short aqui do YouTube. Exatamente. Inclusive, ele antecipou os shorts, assim, né? Isso tá mais antigo, tá? Deve ter uns 20 anos já esse festival. E aí ele já é considerado um curta-metragem. Agora, ainda existe uma outra linha agora, que eles chamam de nanometragem, que é de 15 a 45 segundos. Gente, mas o que você consegue fazer nesse tempo? Eu não conseguiria fazer. Porque assim, André, o curta-metragem, me tira essa dúvida, o curta-metragem, ele tem a mesma estrutura do longa-metragem, assim, pra você fazer ou não? Não, ótima pra você pergunta. produzir, entendeu? Então, o curta-metragem, ele tem uma especificidade, assim, que ele ajuda no ponto de vista da criação, da criatividade, que geralmente um longa-metragem, ele é mais complexo de se produzir, porque como a duração é muito maior, Sim. Então, assim, são mais dias de gravação, é uma equipe que vai ter que trabalhar mais dias, são atores que vão ter que se doar mais ali para fazer as coisas, né? Então isso exige muito dinheiro, então tudo é construído de uma maneira muito mais metódica, porque um deslize que você tem nessa produção de longa-metragem, você pode pôr tudo a perder, né? Então o tipo assim, como se fosse um grande projeto, né? Que tem uma grande responsabilidade, então você faz tudo de uma maneira muito certinha, né? E aí, o curta-metragem, não, assim, como ele é mais curto, ele geralmente você grava em 4, 5 dias um curta, pensando assim que um longa geralmente você leva 2 meses para fazer, né? Tá. 2, 3 meses para gravar um longa. Em 4 dias você faz um curta, e aí você pode fazer, dependendo do projeto, você pode fazer com uma equipe menor, né? E então você pode experimentar mais. Então o curta-metragem ele pode ser mais aberto para criatividade. Então geralmente os curtas-metragens eles são mais experimentais. Então a estrutura de um curta-metragem no geral ela é diferente do longa-metragem na sua essência, pensando numa perspectiva assim da criação, né? Então geralmente ele não tem uma estrutura de narrativa como um longa,
Alguns têm, mas nem a maioria Sim. não. E eles focam mais assim no, assim, é uma sensação, é um momento, é uma situação, né? Geralmente, e como é que você grava essa situação, como é que você grava essa sensação de um personagem ali que tá vivendo alguma coisa, mas geralmente a experimentação de linguagem ela é maior, assim, né? Tá. Então, assim, é isso, assim, em geral, assim, os filmes curta-metragens são mais experimentais e os filmes longa-metragem eles são mais convencionais por uma ideia, assim, também da complexidade de produzir um longa e Tá. também porque isso envolve muito mais dinheiro, não dá pra você ficar pirando Entendi. muito. As tecnologias, por exemplo, a gente vê muitos filmes com uma tecnologia bem avançada ali, ou até mesmo efeitos de ficção. No curta também é usado isso? Sim. Também. Sim, também. A mesma coisa, às vezes, também tem um custo alto, então, dependendo do curta. Tem, isso. Porque tem efeitos especiais ali que vão um custo maior. Sim. E a diferença, André, de onde sai esse recurso? O longa a gente sabe ali que sai de patrocínios, né? De várias coisas ali, mas e o curta? Sai do que, assim, o recurso? Ótima pergunta sua. Que essa é a grande questão, assim, inclusive do cinema, assim, né? Que é como é que a gente faz filmes, né? Porque o cinema, ele... É importante dizer isso também, né? Tem duas coisas que a gente precisa saber distinguir, né? O cinema de entretenimento e o cinema enquanto bem cultural, né? O cinema de entretenimento é esse A gente não pensa nisso, né? É o que vai gerar lucro, né? É o Hollywood, esses filmes da Netflix, que são filmes feitos para ganhar dinheiro, né? É um filme feito para as pessoas virem no cinema assistir, para comprarem lá os bonequinhos dos personagens, para comprar as coisas relacionadas ao filme. Então são filmes feitos para um mercado, né? Da qual, sim, o Hollywood é a grande referência, a grande base, e da qual, e quando se fala em cinema, a gente sempre vai pensar nisso, né? Tá. Mas o cinema brasileiro, ele não tá nessa lógica que a gente chamaria de indústria, né? Ela tá numa outra chave, assim, porque não tem uma indústria de cinema brasileiro, por N motivos, né? Mas o cinema brasileiro, ele tem se consagrado, né? Por uma perspectiva, assim, que em algum momento se chamou de cinema autoral, né? Ou um cinema de arte, mas vamos entender como bem cultural, que é um filme. Então, são filmes que não são necessariamente feitos para ganhar dinheiro. Eles são filmes feitos para a gente entender como é o Brasil. Para a gente conhecer o nosso país, conhecer as nossas histórias, conhecer os dramas do que é o ser uma pessoa que vive no Brasil, né? Seja para quem mora no Brasil, mas para quem também mora em outro país que quer entender o Brasil. Esses filmes, então, eles têm uma relação que está mais ligada numa ideia de cultura do que numa ideia de lucro, né? De mercadoria, de mercado. Uma ideia de conscientizar através daquele... Não necessariamente conscientizar. História, vai? Não necessariamente conscientizar, mas mostrar uma história da qual, assim, não necessariamente precisa de... tem como foco ter que ganhar dinheiro, né? Não que o cinema brasileiro não faça isso, porque ele faz muito. Inclusive, a Ancine, que é a agência reguladora de cinema, ela preza que tem essa perspectiva também de retorno financeiro nas produções de longa-metragem, mas não é o grande foco, né? Então, é isso, assim. Eu estou falando esse parâmetro todo para dizer, assim, que, então, o cinema brasileiro, ele vai ser muito construído a partir do que a gente chama, o que se compreende ali como política cultural, né? Que é onde o governo, a partir de uma série de leis e de possibilidades ali, de manuseio de orçamento, ou de incentivo fiscal, ou de várias outras possibilidades, vai dar dinheiro para produtores de cinema poderem fazer filmes, né? Filmes que dialoguem com, então, esse imaginário do que é o Brasil, que é
basicamente cultura. Então, é isso, geralmente assim, Ministério da Cultura ou Secretarias de Cultura vão pensar ali uns editais para poder ajudar essas pessoas a fazerem filmes. Tá. Os longas-metragens basicamente no Brasil são feitos dessa forma. Basicamente são feitos dessa forma, a partir de uma série... geralmente o que banca assim, o cinema brasileiro assim, é o Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma grana assim, que por uma empresa, sei lá, Boticário, vai fazer um comercial lá. Sim. E aí eles têm que pagar uma taxa que vai para um fundo e todo o dinheiro que é arrecadado por produções audiovisuais, seja para publicidade, seja de novela, seja disso, daquilo, mas que for audiovisual, geralmente vai para um fundo, que é esse Fundo Setorial Audiovisual. E aí esse Fundo Setorial ele vai financiar filmes culturais, digamos assim. Tá. E aí, é isso, assim. O curta-metragem, ele também é feito dessa forma, mas tem menos dinheiro, menos recursos. Sim. Mas dá pra fazer por essa possibilidade. Mas o curta-metragem também, ele tem uma outra perspectiva, de como ele é um filme menor, dá pra... Se você pensar de uma maneira muito mais enxuta, estrategicamente, em termos de produção, você consegue gravar em um dia, um curta, 2 dias. E se você conseguir pensar assim, então vamos fazer com, não 5 atores, mas 2 atores, um ator e gravar num dia. Dá pra fazer um filme sem gastar nada, sabe? Assim, tá. Claro, você precisa de câmera, então, mas se você tiver uma câmera, ou se tiver alguém que empresta uma câmera, e se você tivesse um computador ali, gamer lá, com uma placa de vídeo que você consegue instalar um software de edição, você consegue fazer filmes sem grana, né? Porque não precisa agora um rolo de filme, você precisa de um cartão de memória. Então, posso dizer assim que, sei lá, 80% dos curtas-metragens no Brasil são feitos sem dinheiro. Sem dinheiro? Sem dinheiro. De pessoas que se juntam e fazem um filme, né? Tá. E aí também não tem um retorno, né? Porque a gente sabe que, como você mesmo comentou, aqui a gente não tem um retorno muito grande financeiro com esses filmes. Mas também, André, vou te falar uma coisa. O curta-metragem, onde a gente tem acesso a eles? Além você comentou que tem até aí esqueci o nome que você comentou do site. Poxa vida. Que você vai lá e vê os filmes de 1 minuto? O do Festival do Minuto. Mas esses outros curta-metragens, os de 25 minutos que você produz, os de 20 minutos, de 15, onde a gente pode ver isso? Existe uma Netflix dos curtas ou não? Sim, tem. Acho que o site mais importante, né, de streaming de curta-metragem hoje é o Porta Curtas. Porta Curtas? É uma plataforma... que tinha muitos subsídios da Petrobras, assim, não sei como é que tá hoje. Tá. Mas o Porta Curtas é um site muito importante, assim, e um precursor também na internet como um streaming de curta-metragens, né? Inclusive, quando surgiu o Porta Curtas, essa palavra streaming nem existia ainda, assim. Tá. Era, assim, bem, assim, nos primórdios do YouTube também, assim. E aí, o Porta Curtas, ele é uma plataforma, né, de curtas-metragens importantíssima para o cinema brasileiro, né, porque lá eles conseguem compilar, assim, os curtas-metragens mais importantes produzidos no Brasil nos últimos, sei lá, 30 anos, assim. Então lá você acha muita coisa legal, tem muita coisa, assim, de cineastas que são super estourados hoje. Sim. Que quando, no começo de carreira, faziam curtas-metragens, tem os seus filmes lá, assim, você consegue achar lá para assistir, né. E aí, então, Porta Curtas é aí tem várias plataformas hoje, assim, independentes que fazem isso, né, tem uma plataforma muito legal que chama Todes, né, o Todes, né, Todes Play, que é uma plataforma de streaming focada para o audiovisual produzido por pessoas pretas, que tem muito curta-metragem, e tem o YouTube, assim, o YouTube é um lugar pra achar curta-metragem, assim, muita gente, porque aí é importante contar uma história também sobre, uma curiosidade sobre o mundo dos curtas-metragens. Quando a gente produz um curta-metragem, a gente não vai ganhar dinheiro com ele, assim como também quem produz um longa também não vai ganhar dinheiro com o longa, assim, porque o longa, porque assim, só pra gente saber, né, fiz um longa, aí eu ponho no cinema, aí eu falo assim, então, beleza, se for 1 milhão de pessoas assistir o filme, eu ganho, sei lá, eu vou conseguir pagar o filme e ainda ganhar um dinheiro,
né? Ou não precisa ir 1 milhão, mas pelo menos 500 mil pessoas precisariam ir no cinema, comprar o seu ingresso para poder retornar o dinheiro gasto com o filme. Assim, sei lá, 5% dos filmes brasileiros, eu tô chutando, né, mas Sim. é bem pouquinho que consegue se bancar. Geralmente os filmes que se bancam são os filmes produzidos pela Globo, né, o Globo Filmes, que já tem ator famoso, não sei o que lá, aquelas comédias, né, com Tony Ramos e tal, esses se bancam. Mas os outros filmes, eles não se bancam. Então, o longa-metragem brasileiro ele já não vai retornar na bilheteria, porque também não há um incentivo das pessoas irem ver filmes brasileiros no cinema. Sim. Então, assim, é um problema que é muito maior do que a gente imagina. Mas, de qualquer maneira, se o longa-metragem não dá dinheiro, curta-metragem menos ainda, né? Mas, assim, a função do curta-metragem, geralmente, então, nós, enquanto cineastas, a gente precisa produzir, assim como músicos precisam... Tipo assim, eu não posso não gravar um disco, mas eu posso compor uma música. Sim. E posso apresentar essa música para as pessoas, eu posso subir no Spotify, Então, curta-metragem é isso. Então, eu faço cinema, eu aprendi de cinema e preciso fazer um filme. Eu não consigo fazer um longa, porque é muito difícil, vou fazer um curta. Então, esse curta, geralmente muita gente produz e existe um mercado de curtas que é os festivais de cinema, né? Então, você faz um curta e inscreve em festivais, vários festivais, e aí quanto mais festivais ele passar, mais ele vai ficando visibilidade, e dependendo dos festivais que ele circula, ele ganha uma grande visibilidade ao ponto de você ficar meio que famosinho dentro do mundo do cinema, e aí depois, se eu um dia for querer fazer um longa, aí, sei lá, eu vou ter uma trajetória ali, da qual... Quando alguém for analisar um projeto meu para fazer um longa-metragem, fala assim, ele é um cineasta de curta-metragem premiado, famoso, então é mais chance de eu conseguir fazer um longa. Então, é uma porta de entrada, o curta, né? E aí esse curta, o curta-metragem, então, ele tem essa importância nesse sentido, né? De circular para o festival de cinema. E aí, né, voltando ao que eu estava falando, quando você... A carreira de um curta-metragem, geralmente é de 2 anos. Então, assim, os festivais de cinema, eles recebem obras produzidas ou no ano que foi feito, tipo, a gente está em 2026, vou imaginar um festival de curtas de São Paulo. Quando ele abre a chamada, inclusive ele abriu semana passada, quando ele abre a chamada para inscrição de curtas-metragens, ele fala assim, você que fez um filme, inscreva-se no nosso festival. Aí eles aceitam filmes de 2026 e 2025. Tá. Né? E aí, então, se eu fiz um filme... do ano vigente e o anterior. Isso, exatamente. Isso. Se eu fiz um filme no ano passado, eu ainda consigo mandar nesse. Né? E aí é isso. E aí, então, geralmente é 2 anos que você pode ficar mandando seu filme para festival. Quando passou esses 2 anos, quando abrir os outros festivais, os festivais abrirem inscrição, eles já não vai mais poder mandar. Aí, geralmente, quando dá esses 2 anos... Aí, a grande maioria dos curtas-metragens, eles são publicados no YouTube. Né? Porque aí porque já passou, não precisa mais... Porque isso é importante também. Geralmente, os festivais, eles falam assim, não pode estar no YouTube. Não pode ter sido divulgado ainda? Não pode. Qual o objetivo disso? Para incentivar que as pessoas vão ver um filme que ninguém viu, né? Tá. E aí, é isso, assim, né? Então, geralmente, você vai lá no festival para ver um filme que você só vai ver lá naquele festival. E aí, e tem muita gente que vai, tem muitas pessoas que veem curtas-metragens, né? Então, isso funciona bem, assim, é uma estratégia. Mas é isso, assim, então, geralmente, quem fez um curta em 2025 não publica no YouTube, assim, de cara. Tá. Se você tiver pretensões para circular enquanto festival, para pensar uma carreira. Mas é muito importante isso, né? Para sua carreira é muito importante. Isso, então a maioria faz isso. Aí quando dá esses 2 anos, fala assim, não tem mais festival para mandar, não sei o que lá, né? Aí, claro, os filmes muito premiados, geralmente eles são negociados em streaming, né? Dá para você negociar com plataformas, tal, né? Tem um canal, tem 3 canais no Brasil que geralmente passam curto, que é o Canal Curta, Canal Brasil, e tem mais um que eu não tô lembrando agora, Prime Box TV. Prime Box. Eles já meio que passam curtas e tal, aí dá pra você tentar vender pra esses canais. Mas se não vender também, aí você publica, geralmente as pessoas publicam no YouTube, assim. Então, se você for no YouTube e buscar, e digitar assim, curta-metragem,
na Vai vir pesquisar, uma lista ali pra tem você. uma lista gigantesca, assim, de filmes de, sei lá, desde os anos 90 até 2023. A gente tem a impressão de que isso não é muito divulgado, né? Não. Assim, o cinema sim, né? Mas, por exemplo, TVs, TV passando filme lá pro pessoal assistir. Nunca é um curta. Não. Sempre é um longa, né? Então, não tem muito incentivo mesmo, assim, porque o curta, ele é isso, assim, é como se fosse uma espécie de lugar para o cineasta treinar, né? Mas é importante dizer também, assim, que há pouco incentivo mesmo, assim, enquanto política pública e do mercado também, mas principalmente enquanto política pública do incentivo da difusão do curta-metragem, né? É importante dizer, assim, que existe uma lei que fala, assim, que antes de numa sala de cinema, antes de passar o filme principal ali, que deveria se passar um curta-metragem, né? Um curta-metragem brasileiro. Só que esse espaço antes do curta-metragem, né, ou antes do longa-metragem, na verdade, é que eles passam de ficar passando um monte de comercial, né? E aí, então, esse lobby da publicidade, ele nunca meio que permitiu que vai dar abertura. Então, assim... então, assim, essa lei nunca foi aplicada de verdade, assim, né? Tem uma outra lei também que a gente acha bem importante e é pouquíssimo usada, assim, que diz que agora eu não lembro, assim, a quantidade de horas, assim, mas que na escola, na educação, acho que é 2 horas por mês, não sei, não lembro agora, precisa passar filme brasileiro para os alunos, né? Só que na escola, como as aulas são curtas, né? Sei lá, uma aula de história de 50 minutos, sei lá, então ficou propício a que fossem exibidos curtas-metragens nas escolas, né? Isso também, pouquíssimos professores fazem isso, né? Então, assim, tipo, as possibilidades que poderíamos ter de divulgação de curta-metragem, elas não se sustentam ali na prática, né? Eles têm uma lei, né? Na teoria, todo mundo deveria assistir, deveria ter incentivo, mas na prática não tem, né? Então, o que sobra mesmo é esse lugar, assim, de cineastas que estão querendo fazer filmes, que não conseguem fazer, e vão fazendo, né? E aí é importante dizer também uma coisa, assim, que parece que o curta-metragem é um lugar, assim, menor, que não tem visibilidade, não sei o que lá, mas o submundo do curta-metragem, ele é gigantesco, assim, é uma coisa... Produz muito mais curta-metragem do que longa, assim, infinitamente mais, assim. Se produz, assim, milhares de curtas-metragens por ano, milhares, assim, né? Só que também é esse paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo que há um mundo, né, um universo de curta-metragens, também há muitos curta-metragens, assim, muito amadores, muito mal feitos. E aí também é difícil entender, assim, para onde que a gente vai indo hoje com o digital, né? Mas... bom, o que eu quero dizer, assim, é que se produz muito curta-metragem, muito mais do que você possa imaginar, mas tem muito curta-metragem, assim, problemático em vários aspectos, né? Mas... Você diz isso com o seu olhar de cineasta, da sua formação, e você até sendo um doutor no assunto. Sim. O seu olhar observa aquilo e vê que aquilo ainda não chegou, né, no que deveria. Isso, mas não porque a obra, só dizer assim, a obra é ruim e ponto. Há muitos filmes, assim, que são tecnicamente muito problemáticos, mas que a ideia dele é muito boa e a maneira como foi feita é muito boa, assim como tem filmes que são tecnicamente impecáveis, mas não querem dizer nada, né? Então, assim, é uma balança complexa, né? Se eu falar disso vai levar muito tempo, mas o que eu quero dizer, assim, é que, mas nessa perspectiva, é importante dizer, assim, que o curta-metragem, ele propiciou uma coisa muito importante enquanto cultura, assim,
de que pessoas que não poderiam fazer cinema viraram cineastas, né? Por exemplo, assim, tipo, vamos imaginar assim, um caso, porque isso acontece muito com... Eu dou aula na periferia de Guarulhos e eu vi isso acontecer muitas vezes, né? Por exemplo, assim, um menino que não tem dinheiro, assim, pra pegar um ônibus pro centro da cidade de Guarulhos, né? Ele só vive ali naquele bairro, de repente ele faz um filme e aí ele descobre, e aí ele entende algumas coisas sobre cinema, ele gosta de cinema, gosta de ver filmes, e aí ele tem um celular velho, e aí com esse celular velho ele consegue fazer um filme. E aí você vê assim um filme assim que é feito com celular, a imagem nem é tão boa, não sei o que lá, mas tem algo a dizer ali, tem uma originalidade, tem uma coisa ali que você fala assim, nossa, esse cara ele tem futuro. E aí ele faz um cursinho lá com a gente e tal, e aí quando ele produz um curta, é um curta que, sei lá, já vai para festival, já ganha coisas, não sei o que lá. E aí isso é muito legal, assim, né? Porque com a democratização do digital, né? O digital, ele fica mais barato, né? Você não precisa daquele rolo de filme, não sei o que lá. Então, assim, e hoje, assim, com o celular, você consegue editar o filme no próprio celular, assim, você pode filmar. Se você entender, assim, de luz, entender de linguagem de câmera, entender da estrutura de como é que funciona um filme, entender de fotografia, com o celular você consegue fazer um filme, né? Tá. E aí que é legal, porque, assim, o curta-metragem, ele propiciou que muitas narrativas que seriam invisíveis, que nunca ninguém ia ver, agora é possível ver, assim. E aí é muito legal, porque, assim, hoje é uma produção de curta-metragem muito importante de cineastas indígenas, né? De cineastas quilombolas, de pessoas, assim, que nunca teriam acesso a, assim, uma faculdade de cinema, e hoje são cineastas renomados, que circulam por festivais, inclusive fora do país, assim, produzindo curta-metragem sem grana ainda. Tá. Essa história que você contou do garoto de Guarulhos, veio algo em mim assim, seria mais ou menos como a música, por exemplo. Não é pelo fato de eu ter um violão e saber tirar notas no violão que eu vou ser um cantor, né, de qualidade. Aquele cantor que alguém vai ouvir e falar, puxa vida, essa voz entra e me emociona. O cineasta, ele também tem isso, o André? Existe esse dom que esse menino tem e que de repente ele pegou lá o celular simplesinho, o ambiente simplesinho dele, que te trouxe uma informação e um sentimento diferente pela qualidade da informação que ele consegue passar, do amor que ele tem por aquilo? Sim. A gente percebe, assim, na sensibilidade que ele tem de, por exemplo, contar uma história, né? Então, assim... ele não vai... porque acho que na música isso deve ser muito parecido, né? Mas no cinema ele é uma questão muito importante no cinema, né? Que é o clichê, né? Você tem uma maneira de... Assim, por exemplo, Hollywood. Hollywood ele é basicamente formado por clichês, né? Então, assim, se você pegar um filme de Hollywood, ele sempre vai ter uma estrutura que a gente chama de trajetória do herói. O herói é um cara que tá focado com alguma coisa, mas ele vivendo a vidinha dele. Aí acontece uma coisa, aí ele precisa resolver aquela coisa, e aí essa coisa vai se complicando, até chegar uma hora que aí ele vai juntando os amigos, aí vem uma pessoa ajudar ele, e aí ele vai conseguindo construir tudo. Aí quando chega uma hora ali, que é o desafio final, ele perde. Aí quando eu acho que tá tudo perdido, ele levanta a cabeça e vai lá e tem a batalha final, reestrutura e ganha. Se você perceber, todos os filmes são desse jeito. Filmes de comédia, filmes de ficção científica, filmes de terror, tudo tem a mesma estrutura, que a gente chama de jornada do herói, a divisão de 3 atos e tal. E aí, então, assim, que é uma estrutura que funciona bem, todo mundo gosta e tal, mas fica previsível, assim. E aí, há muitas pessoas que vão se aventurar em fazer filmes, geralmente eles vão copiar essa fórmula, né? Tá. Ou, geralmente, acontece muito também em termos de linguagem, né? Isso estou falando de roteiro. Sim. Aí de linguagem, geralmente, assim, que é esse, sei lá, o jogo de câmeras, né? Como é que você posiciona a câmera, como você posiciona. Então, geralmente, assim, uma pessoa
que nunca estudou cinema, mas vai fazer um filme, ou que está começando a estudar cinema e quer fazer um filme. Geralmente ele vai usar, e é uma pessoa assim que não é um cinéfilo, não é uma pessoa que viu muitos filmes diferentes na vida, e resolve fazer um filme. Geralmente vai fazer um filme que vai ter uma cara, mais ou menos, de novela, assim. Ele vai filmar como se quase estivesse filmando uma novela. Ou seja, é um filme que tem uma estrutura que todo mundo conhece, com uma cara de novela, assim. Que é assim, é uma cena que acontece aqui no estúdio. Aí tem uma cena aberta, depois tem um close, e não sei o que lá. E aí quando você pega uma pessoa que quer contar a história de uma maneira diferente, né? Aí você fala assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver com que é clichê, né? Outra coisa. Aí você já sente alguma coisa. E aí a outra coisa é quando a pessoa quer contar uma história que você sabe que não é comum de alguém contar, sabe? Né? Porque geralmente, assim, tipo, histórias de superação... Ela tá colocando a essência dela pra... exatamente. Né? Não é, então, ou seja, acho que você matou a charada. É diferente, senão você vê assim, quando a pessoa é um artista, assim, um cineasta, assim, de verdade, assim, é que quando ela não tá pegando coisas de fora pra construir o negócio, ela tá pegando coisas de dentro pra fora, né? Exatamente a música, né? É a essência, né? A essência dela tá ali, em diálogo com o mundo, mas essencialmente tem uma coisa ali que você vê que é muito característico dessa pessoa. Sim. Não necessariamente do cinema, mas como é que ela conseguiu transformar uma coisa que é muito particular dela em imagem, em som, né? Aí isso é uma coisa assim muito de sensibilidade. É perceptível, assim, né? Você como um cineasta, você acaba percebendo isso, mesmo em um curta ali pequeno do Menino de Guarulhos. É isso que eu quero dizer. E aí, assim, com celular você consegue fazer um filme incrível, né? Inclusive, assim, tem muitos cineastas hoje conceituados, assim, inclusive internacionalmente, que fizeram filmes assim com absolutamente nada, uma câmera parada num tripé, filmando um posto de gasolina, e aí eles desenvolvem uma história ali que quando você vê, e aí você vai ver depois desse filme, ele rodou milhares de festivais, assim, ao redor do mundo, com nada, porque o olhar é um olhar. É um olhar, é uma sensibilidade em relação às coisas, né? André, você falou internacionalmente. Onde está o Brasil nessa história? O Brasil está se desenvolvendo muito bem nesse mercado? Tá. Tem o Brasil sempre foi um país muito forte, assim, no cinema de curta-metragem no mundo, assim. E acho que é importante dizer, assim, que no ano passado... Acho que foi a gente chegou muito longe, assim, enquanto cinema, assim, de curta-metragem. Teve um curta brasileiro que chama Amarela, que inclusive é dirigido por um cineasta também nipo-brasileiro, né, como eu. Sim. E ele fez um filme que vai discutir também essas questões desse corpo amarelo, né, desse corpo japonês no Brasil, e que, resumidamente assim também, né, é uma menina, né, o personagem principal é uma menina que ela tá lá em 1998, e aí ela tá na final da Copa do Mundo, aí ela tá lá torcendo pro Brasil, e os próprios amigos dela falam assim, mas que estranho você torcer pro Brasil, se você é japonesa. Aí ela fala assim, mas eu não sou japonesa, eu sou brasileira, né? E aí isso ativa uns gatilhos nela, assim, de enquanto existência, né? Tipo assim, mas eu sou brasileira, como é que as pessoas falam que eu não sou brasileira, sabe? Então, se eu não sou brasileira, eu também não sou japonesa, porque eu não sei falar japonês, não moro no Japão, não sei o que lá. E o que eu sou então, né? Que é uma coisa que acontece, é muito típica, assim, da gente que é descendente de japonês ou descendente de asiáticos. Mas ele retrata isso no filme, esse filme, assim, ganhou muitos prêmios. E aí ele foi para Cannes no ano passado, assim, o Festival de Cannes é um festival importantíssimo, né, de cinema. Aí ele foi para um outro festival que chama de Clermont-Ferrand, que também é na França, que é o maior festival de curta-metragem do mundo. Ele também foi selecionado. E ele conseguiu um feito, assim, que até então, assim, pouquíssimos filmes brasileiros conseguiram, inclusive de longa-metragem,
que é entrar na pré-lista do Oscar, né? Opa, então, assim, que você legal. tem o Oscar, né? Aí, antes de sair a lista dos 5 indicados, ele tem uma pré-lista que eles vão falar que os 10 melhores filmes que podem entrar na lista final, os indicados, aí ele tava nessa lista, né? Tipo, dificilmente um curta-metragem brasileiro entra nessa lista. E ano passado a gente conseguiu entrar. Não, foi esse ano mesmo. Que o Oscar vai ser agora. Sim, que vai ser agora. Mas a pré-lista saiu no final do ano passado. Ele tava nessa lista, assim. Que é, tipo, incrível isso, assim. É, assim, extraordinário. Então, assim... Isso é bom que movimenta o mercado, né? Aqui, né? O Amarelo, ele é um curta-metragem. O Amarela? Chama Amarelo? Amarela. Amarela. Tá. O diretor chama André Hayato Saito. E aí ele... eu acho que ele colocou assim, o Brasil num lugar num outro patamar do curta-metragem assim, no mundo, né? Entendi. Agora conta pra nós, porque eu sei que você ganhou um prêmio, né? Conta pra gente que filme foi, que prêmio é esse que você ganhou? Então, aí eu fiz um curta também, que coincidentemente ele dialoga com a Amarela, assim, porque também vai falar sobre essas questões nipo-brasileiras e tal. Sim. E a gente fez em 2024, mas lançou em 2025, né? A gente filmou em 2024, lançou em 2025, e aí em 2025 ele começou a entrar nesse circuito de festivais. Tá. E aí nesse circuito de festivais, ele participou de festivais muito importantes no Brasil, né? E um deles é o Festival de Curtas do Rio de Janeiro, né? O Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro é um dos festivais mais importantes, assim, do Brasil. Felizmente, a gente ganhou que legal. O melhor filme. Que legal. Onde a gente encontra o seu filme? Então, ele tá nesse lugar aí, nesse limbo do ele não pode dos ainda. festivais de cinema, gente. Mas vai poder. Vai poder. Já ele é liberado. Mas tem uma coisa também que... Então, o Moti, né, que é o meu filme, ele tá numa pré-lista agora do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é o Prêmio Grande Otelo, né? Ele é um prêmio... O Prêmio Grande Otelo é tipo o Oscar do cinema brasileiro. Aí na categoria curta-metragem, a gente tá lá, né? Que legal. Então, assim, quando sair a lista oficial, e eu espero que a gente esteja, né? A gente vai... O Porta Curtas, que é aquele site que eu falei, o site Porta Curtas, ele publica todos os filmes que estão na pré-lista e dá pra assistir os filmes da pré-lista. Aí, então, eu acho, assim, eu acho que é em abril, maio, mais ou menos... vai dar pra assistir pelo Porta Curtas o Moti. Legal. Você tá tudo der certo, você tá ficando importante aí. Aí em junho é a premiação. Né? Tamo aí, né? Tamo aí. Você vai conseguir, se Deus quiser. Vai aparecer lá e a nossa curiosidade vai ficar aqui, né? Vou ficar curiosa aí pra assistir O Moti. Já você vai ouvir esse nome. O Moti. Vamos assistir. Você comentou, André, que... o curta seria um treino também, né, para o cineasta, para ele expandir para a carreira e para de repente ele ir parar lá no longa também, né, conseguir na carreira ir parar lá no longa. Isso serve só para o cineasta em relação ao curta ou para os atores também, André? Boa pergunta sua, não necessariamente, assim, mas é muito importante que um ator ou uma atriz faça curtas, assim, eu acho que não é obrigatório, assim como também não é obrigatório um cineasta ir direto pro longa, mas eu acho muito difícil isso acontecer, mas acontece muito de atores e atrizes que nunca fizeram um filme e de repente estão num longa, assim, acontece, mas não é comum, assim, não é comum. Aí também tem uma curiosidade importante, assim, a saber sobre atuação, né, no cinema, ou o trabalho do ator e da atriz no cinema, que ele é diferente do teatro, assim. Né? Então, assim, que sabe tudo você pode ser um ator, uma atriz muito experiente de teatro, não quer dizer que você vai se dar bem fazendo cinema, né, porque a maneira de atuar é diferente, né, então, assim,
É legal fazer curta-metragem para entender isso, né? Porque no longa também tem, isso que eu falei, já tem dinheiro envolvido, muita gente trabalhando. Olha só, na minha tal. cabeça, a formação do ator era teatro. Não é. Existe, então, uma outra formação mais específica para o cinema? Existe. Ou é o treino mesmo ali? Não, é o treino. Dá para você. Não precisa fazer uma formação para cinema, mas é preciso entender a dinâmica do cinema. Né? Só para a gente entender, assim, visualizar isso, né? Sim. Um ator, quando a gente vai estudar teatro, uma das coisas que o ator aprende é impostar a voz. Né? É você falar com o diafragma, porque é importante que a sua voz ela chegue na pessoa que está na última fileira. Então você está no proscênio do teatro, no palco, aí você precisa falar uma coisa que a pessoa que está na última fileira ela precisa ouvir o que você está falando, né? Porque o ator precisa comunicar a dramaturgia da peça pelo texto, então a voz ela precisa ser potente, né? Então, quando você estuda teatro, você estuda o uso da voz e o corpo também. Quando você vai gesticular alguma coisa, quando você vai exprimir alguma sensação, geralmente você precisa também falar com o corpo. É uma expressão forte. Isso. Então, assim, se a pessoa se assusta na peça, então ela precisa fazer um movimento corporal que chegue na pessoa que está na última fileira. Que visual, que a pessoa consiga visualizar aquilo que ela está fazendo. Ou seja, no teatro tem que ser tudo muito grandioso, tem que ser aquela vozona, aquele corpão. No cinema, a última fileira do cinema é a câmera que tá aqui, ó. Tá. Então, assim, as expressões faciais elas têm que ser mínimas, o corpo tem que ser mínimo, e você precisa falar, não como... E aí é importante também, uma coisa que você aprende no teatro é que pra pessoa entender o que você tá falando, você precisa treinar a dicção. Você tem que falar todas as palavras muito certinho, né? Você tem que falar as sílabas de uma maneira que a pessoa consiga compreender o que você está falando. É o exemplo do pra e para, né? Isso. Ela não pode falar pra, ela tem que falar para o... É um dos trabalhos, uma das coisas da técnicas de atuação é isso. A dicção, ela precisa funcionar muito bem, porque você precisa comunicar aquele texto e tal, né? Você precisa colocar intenções naquela fala, e aquela fala precisa sair exatamente, mesmo se você falar cochichando, você tem que falar um cochichando alto. Então, assim, as palavras precisam sair corretas para que as pessoas consigam entender todas as coisas. No cinema, o cinema ele tem uma coisa assim que é uma premissa do cinema, não é assim uma lei, mas a grande maioria dos filmes eles se pautam num lugar que a gente chama de naturalismo, né? Então, assim, precisa parecer que é de verdade, precisa ser verossímil. Então, ninguém fala assim, igual um locutor de rádio na vida real. As pessoas falam assim meio coloquiais, né? E aí, então, você fala errado, às vezes você gagueja, você não fala impostado, você fala com a garganta, né? E aí a respiração também é diferente, porque você é um corpo normal, de uma pessoa normal, que precisa transmitir essa realidade pro cinema. Então, assim, tudo que o ator aprendeu, ele tem que fazer... ele tem que modificar tudo aquilo que ele aprendeu na escola de dramaturgia. Tudo que ele aprendeu assim, ele tem que fazer assim, né? A única coisa que é muito importante... Que o ator aprende no teatro e que pro cinema é valiosíssimo, é como constrói um personagem. Né? Essa construção do personagem, de entender as nuances do personagem, de entender onde ele cresce, onde ele abaixa, onde ele se irrita, onde ele não se irrita, e conseguir internalizar todas essas coisas. Sair da realidade dele e construir uma outra pessoa. Exatamente. Porque aí, quando você... E aí que tá na grande atuação, né? Que quando você sabe tão bem quem é esse personagem, que você não precisa fazer assim. Você precisa olhar. Assim, se você olha, assim, do jeito que esse personagem olharia, e ele consegue transmitir a informação pelo olhar, né? Ou por uma fala, assim, ou por uma maneira de contar, ou de gaguejar, ou de respirar, ou de gesticular, mas que seja muito naturalista, porque a pessoa sabe tão bem quem é esse personagem... que ela incorpora, assim, de tal forma, tal, que você consegue ver esse personagem e não um ator interpretando o personagem, né? E aí, essa técnica de construção de personagens, ela é a mesma do teatro. Agora, a maneira como o ator se comporta no palco
É diferente da maneira como se comporta num set de gravação. E aí, para um ator, uma atriz, assim, não é fácil, né? Tá. Aí existem cursos que fazem isso, né? Geralmente, dependendo da produção, eles têm uma pessoa que antigamente chamava preparador de elenco. Hoje chama diretor de elenco, né? Mas essa pessoa é uma pessoa assim que ela quando você é uma atriz e vai trabalhar num filme, aí geralmente tem um período anterior às gravações que é um ensaio. Aí nesse ensaio vai ter uma pessoa, que é essa preparadora de elenco, que vai te ajudar a entrar nesse personagem, Tá, a mas entender. também, mas também vai tentar moldar a partir de exercícios, né, esse corpo para cinema, né? Então, geralmente, em grandes produções, principalmente, mesmo atores e atrizes de teatro que vão direto para o cinema sem ter uma formação, geralmente tem uma pessoa que vai estar lá junto só para ajudar para auxiliar com nisso, né? Mas essa pessoa também, então, que não tem muita formação ali no teatro, então ela também é bem-vinda, porque sim, porque ela não tem, como é que eu posso dizer? Os vícios. Ela não tem vícios, né? Ela tá chegando crua ali, então para essa pessoa treinar ela, ajudar a encontrar esse personagem, acaba sendo um pouquinho mais fácil ali, porque ela tá começando do zero. Sim, inclusive, então, tem uma vertente, assim, que é uma discussão polêmica, né? Porque entra aí o sindicato dos atores e tal. Vida. Mas tem uma questão, assim, que tem uma vertente, assim, de cineastas que preferem trabalhar com pessoas não atores, né? Por exemplo, assim, vamos imaginar, assim, que eu preciso de meu personagem é um vendedor de pipoca, né, um pipoqueiro. Aí, só que eu prefiro não trabalhar com um ator e chamar um pipoqueiro de verdade para atuar no filme. E aí ele vai interpretar ele mesmo. Entendi. Né? E aí quando ele interpreta ele mesmo, como ele é ele mesmo, aí tem uma veracidade ali que muitos cineastas entendem que é mais interessante, né? Então, existem muitos filmes, né? Isso em personagens pequenos, em passagens pequenas, você diz? Ou mesmo aquele... mesmo aquele... Mesmo? Então, aí, em curta-metragem, eu vejo muito, assim, pessoas que não são atores profissionais, mas estão fazendo ali, estão atuando, mas tem uma atuação que é super... que funciona, assim, super bem, assim, né? Então, o dia que você precisar de uma atriz perdida, que não sabe o que tá fazendo ali, você já achou. Sou eu. Pode levar pra lá que vai dar super certo. Inclusive, assim, tem várias histórias muito legais, assim, de pessoas que também foram fazendo filmes, fez um filme assim, e gostou tanto de ter feito, e ao mesmo tempo, as pessoas que viram o filme ficaram tão impressionadas com aquilo, que aí, tipo, fala assim, você tem que ser atriz. Pessoa acaba seguindo entrando, assim. E aí tem uma história muito legal, assim, que essa é a Tânia Maria, né? Aquela senhorinha do Agente Secreto, né? O filme Agente Secreto. Tem uma personagem, que eu não vou lembrar o nome, mas que a atriz chama Tânia Maria, que é uma senhora, sei lá, de 70 anos. Ela se destacou muito. Isso. Que ela não era atriz, ela era uma mulher ali que tava numa vilinha, aí o pessoal foi lá pra fazer visitar a locação, aí chamaram algumas pessoas para ficar ali fazendo figuração, aí o diretor olhou lá e ela meio que se destacava, falou, não, vou te dar um papel melhor, assim, você vai ter fala, uma figuração. Ele teve essa visão que você tá falando, isso. Então. E aí você falou assim, ele teve essa visão, né? Ele olhou e falou, eu acho que eu posso pegar essa pessoa e deixar isso muito natural. Isso, que aí foi no caso do Bacurau, no Kleber Mendonça, quando ele tava no Bacurau, ele olhou pra essa mulher lá na cidadezinha, na vilazinha, que eles estavam achando algumas pessoas para filmar lá, para participar lá numa cena que ia ter muita gente. Eles estavam chamando, aí ela meio que se falou, eu gostei de você, vou ter uma fala. Aí ela tem uma fala só no filme, e aí ele falou assim, nossa, mas ela ficou ótima, olha, né? Só. E aí muitos cineastas depois viram essa cena e falaram, essa mulher é incrível. E aí ela começou a ser chamada para fazer outros filmes. E aí, quando chegou no Agente Secreto, já estava no 5º, 6º filme já, né?
E ela é uma atriz hoje, assim, não dá pra falar que ela não é atriz. Sim. Né? Mas a arte tem isso, né? Mas, André, a arte tem isso. Você fala assim, milhões aí de cantores aí fazem aulas de canto semanalmente. Alguns deles, gente, nunca fizeram. E manda muito bem. Exatamente. Então, faz parte, né? Isso é dom, é a essência da pessoa, faz parte. Então, esse mundo da atuação é esse, assim, né? É isso. Então, André, eu queria levar você para um caminho agora, que eu queria que você me respondesse uma dúvida que eu acho que não é só minha, é de muita gente. O que está faltando no Brasil para o curta ser mais divulgado? Porque o que eu estou querendo dizer para você assim, ó, a gente está vendo, até mesmo aqui no YouTube ou em outras plataformas também, que as pessoas gostam dos vídeos mais curtos, mais enxutos, onde a informação chega com mais rapidez. Por exemplo, um podcast mesmo. No passado tinha um podcast de 3 horas, de 4 horas, de 2 horas. Hoje as pessoas estão enxugando um pouco mais. A gente tenta, né, mas a gente vai conversando e acaba vindo coisas que a gente às vezes não consegue, mas a gente tenta enxugar mais. Por quê? Porque o público está um pouco diferente. As pessoas que estão assistindo, elas são um pouco mais imediatistas, a coisa está um pouco mais rápida. Você acha que o caminho do curta-metragem vai continuar sendo ali um treino, como você colocou aqui até agora, ou você imagina que o curta tenha uma outra... um outro caminho daqui para frente? O que vai ser do curta-metragem daqui para frente com essa tecnologia e essa loucura tão grande assim, chegando? Nossa, pergunta difícil essa. Né? O que você acha que vai acontecer? Eu não sei, assim, eu sinto assim que isso meio que pelo que você falou agora, eu até visualizo agora como um nicho de mercado que não foi explorado, né? Mas é o que eu imaginei. Que de repente, assim, sei lá, se um canal de TV tiver uma programação só de curtas, talvez dê certo, né? Porque, por causa dessa coisa do tempo, sim, ou tiver uma tag, né, um gênero, um setor ali dentro da plataforma da Netflix de curtas, né, de repente, para quem quer ver filmes menorzinhos, assim, é um nicho, assim, que não foi explorado, assim, né, pensando, assim, nessa dinâmica dos tempos, de tudo que tem que ser menor, assim, né, o curta, ele é perfeito para isso, né, tem filmes muito bons, assim, de 5 minutos, 10 minutos, sim, que super rolaria, assim, né? Quando é que você vai montar um canal do YouTube com os seus curtas pra gente poder assistir? Eu tenho um canal lá, mas eu posto coisas muito aleatórias, assim, mas tem curtas meus lá. Dá pra gente encontrar, então? André Okuma. André Okuma, com K. Com K. Certo? Agora o Moti, assim, também é isso, ele não tá na internet, mas ainda se mandar um direct assim, eu queria ver, eu mando o link. Olha que bacana. Então manda um direct, um direct lá no... André Okuma. André Okuma. No Instagram, acho que você tá como @André_Okuma. Isso. Certo? André, muito obrigado. Eu que Pode agradeço. me chamar que eu vou, tá bom? Beleza. Eu vou fazer lá, sei lá, qualquer coisa que você precisar lá. Mas... né? Porque eu sou uma ótima atriz. Inclusive... Que vergonha falar um negócio desse. É legal. Eu tenho um projeto... Então, esse meu filme Moti, a ideia é que ele seja um longa, né? Eu tenho ele é um roteiro de curta, mas eu tô expandindo ele, e aí a ideia é fazer no futuro, assim, um longa-metragem, assim, dele, assim, né? É uma história, expandir a história, assim, né? E aí tem, inclusive, uma cena que é, tipo, a personagem principal num podcast. Pronto. Pronto, gente. Tô contratada. Já tá aí, ó. Tô contratada. É que ele não explicou direito. Ela vai fazer um podcast mal. Por isso que eu fui contratada, André. André, obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada.